The Walking Dead, temporada 9, episódio 12, é carnaval. Quero saber se você assistiu The Walking Dead nesse carnaval. Se você assistiu, cara, você tá que nem eu. A gente tá meio viciado nessa parada aqui. Mas enfim, vamos falar sobre o episódio 12 de The Walking Dead. Pra quem não sabe, a cada episódio de The Walking Dead eu faço um vídeo comentando aí. Só que esse vídeo tem algo de diferente. Eu não vou trazer as imagens como eu tava trazendo nos últimos vídeos, né? Desde o começo da temporada, porque eu levei uma flagzinha que perde a monetização do vídeo. Então, como eu levei essa flagzinha no último vídeo, fiquei com medo de levar várias flags, então eu vou parar de colocar as imagens, vou voltar a simplesmente falar. Só que assim, eu tô com as imagens em mãos, eu posso descrevê-las um pouquinho mais para vocês. Me ajuda a gostar desse formato de volta, vocês começaram gostando desse formato, então eu entendo os que não quiserem ficar, porém é necessidade, né? São regras do YouTube, estou na casa deles, digamos assim. Então vamos lá comentar aqui o episódio da semana. A partir de agora tem spoilers, tá? Começa aí com a mãe da Lid, né? E a Lid, a Alpha e a Lid conversando. E uma coisa que eu acho legal, assim, de perceber, é porque como eu li os Sussurradores nos quadrinhos, por mais que fique aquele lance mostrando que eles estão falando, ou seja, sussurrando, né? Fica bem descrito assim nos balãozinhos e tal. Pela primeira vez a gente vê como é que eles conversam de fato com os cochichos, né? É estranho porque a gente não ouve na HQ, mas sente o cochicho. E aqui pela primeira vez na série tô acompanhando aí o cochicho de verdade. E também a organização é muito legal, porque enquanto elas estão conversando no meio, por mais que a menina não esteja com a máscara e coisa e tal, ao redor os guardiões, né, estão protegendo a Alpha, estão ali fazendo meio que um perímetro, mesmo que curto ali pra Alpha, né? É legal os outros ficarem todo tempo rondando ali e protegendo, obviamente, Solis. A gente passa pro conselho, tem um conselho lá em Alexandria, aí tá todo mundo conversando, o Siddiq, tá a Michonne, etc. Nesse momento eles mostram um aspecto da Michonne que é o aspecto mais agressivo dela, que só uma pessoa concorda, né, dentro desse conselho. O padre Gabriel tá bem contra isso, na frente, um pouco mais na frente ele até fala que adianta um conselho, eu ser líder de um conselho onde eu não tenho peso nenhum para arbitrar nesse conselho, né? Só que tem uma coisa que a Michonne fala, tentando levar o ponto para ela da situação, que é o lance do efeito borboleta. Uma ação do padre Gabriel, que é manter comunicação, coisa que ela havia proibido, ela havia extinto, né? Manter comunicação, ou pelo menos tentar manter comunicação do lado de fora, fez com que o Eugene junto com a Rosita fossem atrás de colocar um transmissor mais longe ainda, e daí tudo girasse, né, até chegar à morte do Jesus. Por isso que o Aaron fica do lado da Michonne, mesmo que momentaneamente ali, essa meiota do episódio, que eu acho uma das melhores coisas do episódio, serve para mostrar como a Michonne realmente está diferente, né? O Padre Gabriel tem um ponto com relação à comunicação. Ele tá relativamente certo com relação à comunicação, e nesse momento é utilizado aqui o que se chama de um recurso que eu acho que vai ser utilizado, que é o arma de Chekhov, né? Porque ele fala que essa comunicação ela pode ser usada para nos salvar no futuro. O fato da gente se comunicar, nós somos uma sociedade e tal, a gente tem que se comunicar. E quando a gente precisar de ajuda, como é que a gente vai chamar alguém? Então isso é uma arma de Chekhov, ou seja, um elemento que pode ser utilizado no futuro, que já foi apresentado na série anteriormente, então não vai cair de balão, né? Não vai ser um Deus Ex Machina, que é outra expressão aí, não vai ser do nada. Então, como não vai ser do nada, já foi apresentado aí. Quem sabe no futuro, quando eles estiverem encurralados, provavelmente pelo grupo da Alpha, os Sussurradores ou coisa parecida, eles precisam dessa comunicação, a utilize e dê certo, né? Essa comunicação dê certo, né? O Siddiq vai a favor do Padre Gabriel, que é utilizado mais na frente, porque há um triângulo amoroso que foi exposto agora, né? Que é Siddiq, Rosita, Padre Gabriel, na verdade um quadrado amoroso que tem aí o Eugene correndo muito por fora, né? Totalmente por fora. O Siddiq, ele discorda dos métodos da Michonne, discorda como ela se coloca diante do lance da segurança e acha que eles devem participar lá da feira em Hilltop. Isso é importante porque as linhas de tensões ficam um pouco organizadas, mostra que houve realmente uma evolução do personagem, principalmente do Siddiq, né? Ele entrou um dia desse na série, porém passaram-se muitos anos dentro daquele universo, então isso é importante para mostrar como as tensões estão organizadas, as relações, muita coisa aconteceu, muitas relações foram expostas, né, foram quebradas, foram reforjadas e por aí vai. Então é legal esse posicionamento do Siddiq e também serve para colocar uma pulga atrás da orelha, aí no caso da Michonne. Mais tarde,
que é reativada pela Judith, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Como eu tava falando, essa parte do episódio é muito boa. O contra-argumento da Michonne é de que Hilltop consegue prosperar e tudo mais. E aí alguém diz assim, tá, e se eles não conseguirem prosperar, significa que Alexandria sobrevive. Isso é um conceito forte de comunidade, é um conceito fortíssimo de nação, é um conceito, porém, que a aproxima mais do antigo Negan e da atual Alpha do que, de fato, do Rick, né? O Rick já disse que algumas vezes isso não é uma democracia mais, né? Só que ele sempre voltava atrás. Porque esse é o estilo do grupo deles, né? É a parada mais de união, mais de harmonia e coisa e tal. Então, a Michonne, ela tá realmente desequilibrada no sentido de liderança, e quando ela fala que significa que Alexandria sobrevive mesmo à derrota ou caída do reino, né? Isso demonstra, sim, um conceito de nação, que reconhece aquele local ali como o local dela e que o local dela seja o melhor de todos, porém, uma espéciezinha de ditadura também, né? Aí a gente vai lá para o núcleo da Alpha e o dos sussurradores e temos o Beta. O Beta é importante nesse episódio, pois o Henry estava traqueando eles, né? Tava rastreando eles, e o Beta, ele entende muito aí de organizar o perímetro, coisa que na HQ é bem mais clara, né? Por mais que eles encontrem o Henry, o Daryl não, cara. O Henry, beleza, você encontra, mas o Daryl é outro nível. É tanto que a Alpha pergunta, tem mais alguém? Você viu que se mais alguém tá nos seguindo? E o Beta diz, não, é só o menino mesmo. Mas tinha o Daryl e tinha a Connie também. Então, na verdade, eles foram ludibriados aí. O Daryl é fantástico, né? E aí, também assumindo meio que uma liderança física, eu posso dizer. A gente achava o Rick um líder e tudo mais, e também achava forte o suficiente para manter, né, para conseguir sair de encruzilhadas físicas, né, de impasses mexicanos e tudo mais. E agora é o Daryl. Então, trazer isso pro Daryl, que é uma característica que há muito não era explorado, é muito legal para esse episódio. Na conversa da Alpha com o Beta, que é o lance do quebrar regras, né? Ela realmente quebrou regras dela para salvar a filha, né, para ir atrás da Lídia. Só que ela meio que cria uma segunda justificativa, que é no sentido de, para Lídia, parecer que ela não tá só quebrando as regras, mas ela tá também utilizando a menina para entender um pouco mais daquele mundo ali, de como são as outras comunidades, e caso elas, as comunidades, ou eles, os sussurradores, os ataquem ou vice-versa, aí sim temos, ela pelo menos tem artifícios de saber quantos são, qual é a organização deles e por aí vai. Tanto que ela se preocupa se existe comércio entre eles, e a Lídia disse que não. Porém, o Henry deixou claro que existe sim uma rede de transações, porque o comércio é muito importante, pois a partir do comércio se forjam as alianças, né? Então ela quer saber o quão aliadas estão as comunidades. A conversa da Michonne antes rebate muito aqui no que a Alpha estava falando a seguir. Existe comércio, e se a Michonne abrir mão do comércio, ou seja, dessa parceria comercial com o reino, por que o reino tem que manter uma parceria no futuro militar? Entendeu a relação mais ou menos? É que nem o mundo funciona, por isso que eu tô falando muito de conceito de nação, comunidade, etc. Em seguida vem o Eugene conversar com o padre. Ele fala que a Rosita é a melhor coisa que já aconteceu pro padre. Na verdade, ele tá falando pro padre, mas para ele também. Ele tá apaixonado, ele declara isso pro padre. E a gente descobre que o filho é do Siddiq, o padre Gabriel. Ele tava cogitando tirar o filho, né? Junto com Rosita, eles estavam cogitando aí não criar o filho ou abortar. Eu não entendi. Ou ele deixá-la, né, ou abortar. Muito estranho isso. Deu uma sugestãozinha de aborto, mas eu acho que não seria aborto. Não sei o que é que com qual sensação vocês ficaram, tá? Mas ele ama tanto a Rosita, eu tô achando tão legal isso, porque ele ama tanto a Rosita que ele se coloca no lado do Padre Gabriel, que Rosita, já falou para ele que a faz feliz, então ele se coloca ao lado do Padre Gabriel, né, dá todo o mapa da felicidade ali, um mapa super bizarro, mas enfim, né? E que todo mundo tá amando Rosita, né? O nome do seriado agora poderia ser Everybody Loves Rosita. Peça-chave nesse episódio, peça fundamental para um ponto de virada dentro da cabeça da Michonne. Porque o Negan tá de volta lá na prisão, ele realmente voltou pra prisão, a Judith conseguiu convencê-lo, e ele fala pra Michonne que o mundo muda, né? Ele voltou, a Michonne diz, você voltou porque você viu lá fora que o mundo não é mais assim, assim, assado e tal. E aí ele responde, realmente lá fora o mundo mudou, mas eu mudei também. Então, se lembra daquela mudança que eu tava falando no primeiro episódio da volta, o 10º ou o 9º episódio, não lembro agora, acho que o 10º episódio, que é um episódio super focado nele, coisa e tal.
que eles estão planejando essa mudança. E em seguida, ele até fala, meio que no nível meio de ser conselheiro da Michonne em termos de liderança, né? Porque ele consegue escutar, inclusive deveria colocar a cela do Negan um pouquinho mais afastada, porque ele está escutando tudo, aparentemente, né? Ele ameaça ela, dizendo que poderia ter matado e tal, e ela diz, não venha com isso não. Se oferece para ser conselheiro dela, porque ela tá perdendo a liderança, e ele percebe nela essa liderança que eu tava falando, mais ditatorial, né? Mais agressiva, mais de controle mesmo, né? Ela, em vez de se abrir para ele, se entregar para essa proposta que parecia ser decente, pois ela realmente quer essa liderança do grupo, né, para que o grupo não sofra mais, é uma proposta tentadora, que ela não pega. Até porque ela vê a Judith observando e escutando tudo, né? Então ela não pode sucumbir ali. E na real, ela fecha a janela, não é nem tanto pro Negan, é mais pra Judith mesmo parar de ficar ouvindo ali, e é quando ela descobre que eles estão conversando já há algum tempo, assim como nos quadrinhos é o Carl, né? Então, é algo bem parecido aqui com os quadrinhos. Voltamos lá pro Daryl traqueando, né? Rastreando aí os sussurradores, e a gente tem o melhor cachorro, que é o Dog. Ele pegando aí a flecha, o cachorro mais bem treinado, tudo bem que quebrou a flecha e tudo, e aí tem um alívio cômicozinho no episódio. É o único alívio cômico que tem no episódio que eu gostei. Diferente do episódio anterior, que tinha muitos alívios cômicos, esse daqui não. Poucos alívios cômicos, é o único que tem na real, que é já uma simpatiazinha, né? Aquele trabalho do casal Connie e Daryl que eu acho que pode funcionar demais. Voltamos para Alpha, a liderança dela é desafiada, só que ela meio que inverte esse desafio. Eu acho que ela pensou realmente que ia perder se ela fosse de embate com aquele cara que estava desafiando, mas só que ela inverte. E aí vem uma cena tenebrosíssima, uma morte escabrosa, que eu coloquei aqui no título, que é uma decapitação no domingo de carnaval. Uma decapitação, assim, corpo inteiro. Assim, é bizarro, sanguinolência e tal. Mas, cara, olha o mundo que é The Walking Dead, cara. Você não espera que os zumbis cheguem e entreguem rosas, assim. Então você não esperaria que os sussurradores chegassem, trago rosas e conhecimento para vocês. Não, né? Então, assim, cena forte, corajosa, geralmente afasta a audiência, mas eu gostei, fazia tempo que The Walking Dead não fazia isso, né? A todo momento nessa cena me chama a atenção como a Alpha se move. Ela nunca tá parada, ela nunca tá reta, né? O corpo reto, ela sempre tá se movendo, se esgueirando. Eles, né, os sussurradores, tirando esse que tava mais agressivo aqui, tentando ir de encontro a ela, eles estão sempre se movendo, né? Isso é legal porque também é algo da série que nos quadrinhos eu não conseguia tanto perceber, mas a série tá me dando esse presente aí super legal. A Michonne conversa com a Judith e a Michonne fala: o Negan disse que mudou, ele não mudou, jamais mudaria. E ela fala, Judith, mudou sim, ele é diferente. É até uma pergunta que eu fiz aqui nas minhas anotações, né? Por que a Judith tem que carregar o passado dos pais, entendeu? O passado tenebroso dos pais. Sei que o Negan é horrível e tudo mais, não tô puxando sardinha pra ele não. Mas a pergunta é, por que a Judith tem que carregar esse passado? Entende aí a questão? E é uma questão muito legal, né? Porque pra ela não tem o mesmo peso que pra eles. Você não pode tirar isso da balança. Ela não viu as coisas que ele fez. Então pra ela ele não é tão mal assim quanto pintam, né? A gente sabe que ele é mausaço, mas só que pra ela não. Então a gente tem que colocar isso como consideração. E aí ela fala que, em um determinado momento, a Michonne fala que ele não vai mudar, não tem, não sei o quê. Aí a menina fala, as pessoas mudam sim, inclusive você mudou. Ela, como assim? Você mudou. Ou seja, você está se tornando o que vocês estão descrevendo do Negan. É você que está sendo isso. E isso bate forte na Michonne, tanto que tira a menina, né? E daí, mais tarde, ela resolve participar da feira, justamente por conta da Judy. Olha só a liderança informal da menina influenciando fortemente aí na decisão de Alexandria como um todo. A gente volta rapidinho ali para onde está o Henry e os sussurradores, e aí a Lydia demonstra que tem sim carinho pelo Henry, pois está utilizando a moedinha aqui, tem um colarzinho, está utilizando a moedinha de Hilltop. Eu falei no episódio anterior que a moeda representa assim, que existem comunidades que se preocupam com valores materiais, existem comunidades que se preocupam ali no lance de todo da sobrevivência, seja como for. Sussurradores é esse lance da sobrevivência extrema. E no caso aqui das outras comunidades, tem esse lance material. Eles estão todo tempo discutindo a feira, eles estão roupa, armas e coisa e tal, né?
E aí a moedinha é meio que a Lydia comunicando, ó, eu sou um pouquinho disso agora também. E também dizendo que tá do lado dele, que é coisa que a gente vê mais pra frente. Tem um monólogo sensacional da Alpha, que demonstra toda a psicopatia dela, ela falando de deixar a filha morrer, quase ter uma experiência de morte, pra aí sim ela aprender. Nesse momento ela se põe mais forte ainda, mais agressiva ainda do que o Negan. Absurdo isso, né? Aí temos a Michonne dizendo que vai participar e trazendo a ideia do estatuto, ou seja, o Negan falou do estatuto, disse, você escreveu um estatuto para colocar suas regras, e isso bateu diferente na cabeça dela, né? O Negan tá dando um dentro, assim. A Judith disse que ela mudou e o Negan coloca, faz o inception do estatuto, então ela traz o estatuto e diz, segundo o estatuto, vamos lá, vamos agir em comunidade, em união e vamos participar da feira lá do reino, né? Finalmente, os últimos momentos do episódio e o Daryl, fantástico. Antes, a Lydia é colocada contra o Henry, a Alpha faz isso e sugere até que a filha vai morrer se não matar o Henry, tanto quebrar regras ela não faria isso com a filha dela não. Porém, a gente vê no futuro que o Daryl redirecionou os zumbis. Ele pegou aquele grupo de zumbis que os sussurradores deixaram alimento ali para eles, né? Desviou pro lado de lá, ele até fala, pode deixar comigo, não sei o que mais lá e coisa e tal. Desvia ali, o Daryl vê essa situação e aí só tira o alimento e desvia os zumbis para dentro do acampamento dos sussurradores. Sensacional. E mais ainda, vai vestido, né, vai usando a máscara, assim como a Connie também vai utilizando a máscara. Ou seja, é o Daryl mostrando aí o que ele tem de melhor, que é todo o poder de adaptação, todo o lance de viver como ermitão ali na floresta, todo o tempo se adaptando, todo o tempo tendo que sobreviver de uma maneira diferente, coisa que ele vem fazendo desde o começo de The Walking Dead. Cara, eu gostei demais do episódio. O monólogo da menina, o monólogo da Alpha, sensacional. E a discussão do conselho, né, que tem a Michonne, o Siddiq, o Padre Gabriel e tudo mais. E mais na frente, a Michonne mudando de ideia por conta da influência da Judith, roteirinho muito bem fechado, o Walking Dead está bem nos trilhos. Estou gostando bastante. É isso, comenta aqui embaixo, me dá aí a sua opinião, diz aí o que é que você achou desse episódio. Se gostou do vídeo, bem longo esse vídeo aqui, né? Mas os próximos vão ser menores, porque teve realmente muita coisa. Mas se você gostou do vídeo, dá joinha, se não, dá dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.